Paz do Senhor, querido, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quero compartilhar uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus, nessa manhã de 2 de janeiro de 2023, para a glória do nome do Senhor. A nossa meditação, nossa reflexão diária vai ser hoje no livro de Neemias, o capítulo de número 4. Você pode acompanhar comigo no nome de Jesus, que vai ter por título A Defesa contra os Adversários, né? Neemias vai estar nos ensinando, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo aqui, né? Como se defender dos adversários. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo de número 6, ele vai estar... O versículo de número 4, irmão. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio. Opróbrio vai significar injúria, afronta, desonra. Neemias estava pedindo a Deus que caísse sobre Sambalate, Tobias e Gesem, né, o opróbrio sobre eles, a desonra, a injúria, né, a afronta sobre eles, né, sobre a cabeça deles, e faz com que eles sejam despojo numa terra de cativeiro, ou sejam levados cativos, presos, né? E não lhe encubras a iniquidade, ou seja, não esconda as consequências dos seus atos, dos seus pecados, dos seus erros que ali eles estavam cometendo, né? Ou seja, afrontando o povo de Deus. E o versículo de número 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias, ele conseguiu inflamar o coração do povo para que o povo viesse a ter ânimo, força, vigor para restaurar, para restituir, reconstruir os muros, né, que haviam sido queimados, os portões haviam sido arrancados, queimados a fogo. Então o povo estava animado. Neemias conseguiu inflamar a esperança, colocar ânimo e força. É um papel de um grande líder, conseguir levantar a moral daquelas pessoas que estão para baixo, que estão debilitadas, que estão desanimadas, talvez a sua autoestima, né? E Neemias conseguiu, com palavras firmes, com foco, com alvo, com objetivo e principalmente com a presença de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que Sambalate, Tobias e Gesem, eles não ficam satisfeitos com toda essa situação. Olha o versículo de número 7, ó. Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, ia prosseguindo, e que já se começavam a fechar as brechas. Olha, irmão, que interessante. Ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha que coisa interessante. Quando Neemias e todo o povo estavam reconstruindo os muros e fechando as brechas. Olha que interessante. O adversário, muitas das vezes, ele não precisa, irmão, da porta aberta para entrar, para destruir, para acabar com seus sonhos, com seus objetivos e tentar destruir a sua casa, a sua família. Mas ele precisa de uma brecha. Essa oportunidade que muitas das vezes nós damos a ele, que é essa brecha, é essencial para ele. É uma única oportunidade que ele tem, que ele quer para entrar e acabar com tudo. Olha o que olha o que Sambalate, ele tenta arquitetar. Ele conquista o povo dele e de comum acordo, nós vamos suscitar confusão. Entenda bem, irmão. Talvez aqui ele vai tentar o quê? Colocar o povo de Israel, aqui o povo de Jerusalém, aqui os trabalhadores, aqui os judeus em si, em divisão, colocar um contra o outro. Você já percebeu que isso tem acontecido nas igrejas? Você já percebeu que muitas das vezes isso tem acontecido dentro da sua casa? Você já percebeu que está mãe contra o filho,
filho contra o pai, irmão contra irmão. E muitas das vezes são pessoas terceiros que entram dentro do nosso lar. Olha que coisa tremenda. Eu vou te mostrar aqui, irmão. Essas brechas que são tapadas, os muros que são muitas das vezes restaurados, os portões que são fechados, sabe o que eles querem dizer também? Limite. Às vezes a sua família está em decadência, seu casamento está sendo destruído, a sua família está sendo dividida porque não está havendo limite. Quando os portões de Jerusalém foram arrancados, os muros destruídos, irmão, não tinha limite, então entrava e saía quem quisesse. Às vezes assim está sendo na sua casa, querido. Presta bastante atenção. Às vezes estão entrando pessoas na sua casa que não deveriam passar nem pelo portão. Pessoas estão entrando dentro do seu quarto, o quarto do casal que é sagrado. E muitas das vezes essa moça, esse rapaz está com interesse no seu marido, está com interesse na sua esposa, está muitas das vezes disseminando o ódio e você não está percebendo. Ela está se disfarçando, ele está se disfarçando de falso amigo e entrando dentro do seio da sua família e ocasionando o quê? Divisão, confusão. Era isso que Sanbalat queria disseminar ali no meio dos judeus. Colocar talvez um contra o outro, afrontar, colocar medo. Mas olha o versículo de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha, irmão, olha o perigo. Olha o perigo da falta de força. O povo já estava desanimando. O trabalho é árduo, é pesado. A obra de Deus não é moleza, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Exige dedicação, exige força. Para manter um casamento, manter a família feliz, unida, exige esforço, exige trabalho. Você vai suar, você vai chorar, você vai gemer. E às vezes você vai pensar em parar, em desistir, porque você olha por um lado, olha para o outro e vê as coisas desmoronando, você vê as coisas não acontecendo e você começa a perder as suas forças e as expectativas de que vai melhorar, vai mudar, parece que não vão acontecer. Porém, o adversário está vendo isso acontecer. E ele vai fazer o quê? Ele vai investir mais pesado ainda para tentar aniquilar você. Porque você é a estrutura da sua casa. Você é o alicerce, é a coluna. E ele sabe que se ele derrubar você, se ele destruir, se ele abalar as tuas estruturas, querido, toda a tua casa virá abaixo. Todos os seus sonhos se frustrarão. Tudo irá parar, irá ser destruído. E é isso que o adversário quer, matar você. E é isso que você não pode permitir. Vamos ao versículo de número 14. Inspecionei, olha Neemias falando. Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, glória a Deus, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sucedeu que ouviram os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios, ou seja, os planos deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a capacidade de um líder é essencial.
Olha o que a saúde psíquica de um líder tem que estar plena. Porque Neemias também estava sendo afrontado como os judeus. Ele recebia de frente a batalha, porque ele era o líder ali. Então ele recebia de frente as afrontas. E ele não poderia demonstrar fraqueza aos seus liderados, queridos. Já imaginou isso? Como estava a mente de Neemias? Você acha que ele não estava com medo também? Ele é ser humano. Ele é como eu e você. Ele era como eu e você. Ser humano limitado. Mas a confiança em Deus fazia com que ele conseguia vencer, ultrapassar as barreiras, as dificuldades. O medo. Eu acredito, irmão, eu acredito que ele utilizou o medo ao seu favor. Como assim, irmão? Se você automaticamente deixar o medo te dominar, ele vai te vencer. Mas se você utilizar o medo ao seu favor, você pode ter certeza de uma coisa, e você dominar o medo, ele vai te tornar mais prudente. Você vai pensar muito mais em decisões que você tomaria de cabeça quente. Entende? Você se tornaria muito mais prudente. Você pensaria 2, 3 vezes antes de agir, antes de falar. Porque uma palavra lançada, ela fere, ela machuca, ela mata. E quando você se torna prudente, quando você tem o receio, talvez o medo bem administrado, você se tornará uma pessoa muito mais prudente. E Neemias, irmão, ele consegue sempre estar ali, restaurando a confiança do povo, fazendo com que o povo viesse a sair daquele estágio de medo, de terror, de fraqueza e voltasse a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E o povo, irmão, olha, versículo de número 17. E os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Queridos, Neemias, ele muda a estratégia. O povo só estava na edificação, só construindo, só fazendo acontecer a obra e tudo mais. Mas a afronta do adversário era tanta que Neemias muda a estratégia e coloca outros ali para tomar conta, para segurança, para estar vigilante. E às vezes, querido, você está deixando a desejar na segurança da sua casa. Eu não estou falando para você contratar um segurança, colocar câmeras, cerca elétrica, andar armado. Não é isso. A segurança espiritual que eu estou falando aqui nesse texto, aqui com você, nessa manhã desse dia. Neemias, ele muda a estratégia. Ele divide o povo e coloca uns para edificar, mas os outros com a espada. Por quê? Para que os edificadores tivessem a condição, tivessem a segurança para exercer o seu trabalho tranquilamente, sem ficar preocupado com o que poderia acontecer. Neemias era um grande estrategista. Por quê? Porque ele sempre estava em contato com Deus, sempre pedindo orientação ao Senhor. E Deus, irmão, Deus sempre ouvindo as orações de Neemias e respondendo. Deus sempre dando escape, Deus sempre dando livramento, Deus sempre fazendo com que os inimigos viessem a ver com seus olhos que Deus era Deus, que Deus era fiel ao seu povo e protegia e guardava. Versículo de número 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrereis e a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Deus, ele vai pelejar as suas pelejas. Deus, ele vai te dar estratégias. Deus, ele vai fazer com que você veja o que está acontecendo diante dos seus olhos. Tape essas brechas. Edifique o seu muro ao redor da sua família. Chame a sua esposa, chame o seu marido, chame seus filhos. Desligue hoje essa televisão. Hoje, só hoje. Volte a fazer um culto doméstico no seu lar, querido. Volte a refazer o altar do Senhor na vida de vocês que está quebrado.
Volte até a comunhão, a ouvir a voz do Senhor, naquele lugarzinho que você sempre tinha reservado para você ir lá, como Adão recebia Deus na viração do dia, todos os dias. E quando Deus desceu e falou assim: Adão, Adão, onde tu estás? Querido, Deus continua no mesmo lugar. Às vezes nós é que nos afastamos do Senhor. E assim abrimos as brechas, os muros, a proteção. Esse muro, os portões também vão significar proteção. É isso que protege a sua casa, a sua família. Você está ali em constante oração, jejum, palavra, buscando ao Senhor, mas cuidando também da sua casa. Tenha tempo para sua família. Tenha tempo, dê segurança a eles. Seja um bom líder para sua casa, um bom líder no seu ministério, um bom líder para suas ovelhas. Seja um bom e abençoado líder, provedor para sua casa, para o seu ministério. Edifique a sua casa, edifique os muros, feche as brechas de todos os lados. Esteja em comunhão com o Senhor. Deus honrará a tua fé, Deus honrará a tua vida. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua saúde. E lembre-se, Deus dará vitória ao seu povo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.